Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal TV Pilar 3. Eu sou o professor Fernando Pontes. Esse canal foi criado com o objetivo de tirar dúvidas sobre filosofia, arte e inglês. São aulas, ministradas por mim, com os recursos que eu tenho e disponibilizando para vocês devido a esse momento que a gente está passando, E aí o que nos traz hoje é arte, Arte. Que a gente vai falar de cotidiano, Vídeo passado eu falei sobre o cotidiano por meio da arte. E aí a gente vai entender mais, porque a gente falou de cotidiano, mas a gente vai entender mais o que é esse cotidiano que tanto se fala, E aí vamos ter aqui uma citação de Luiz Cardoso Aires, conhecer um pouquinho desse artista, tá certo, pessoal? Então, fiquem aí, não saiam, não se esqueçam de inscrever-se no canal, é muito importante. Incentive a gente a fazer cada vez mais aulas de qualidade, E dá um gostei lá, que esse vídeo eu tenho certeza que vocês vão gostar, e ativar as notificações. Nos encontramos daqui a pouco. Roda aí a vinheta. Olha aqui, pessoal. Como eu disse, nós hoje vamos falar de cotidiano. Quais são os seus aspectos, Vamos aqui, ó. Começando. Ações repetidas são importantes para a identidade, que são as tradições, pensamentos e transformações. Então, esse cotidiano justamente são questões de ações repetidas. No nosso dia a dia, por exemplo, nós fazemos mais de uma refeição, nós temos nossos hábitos de higiene, nós temos as nossas obrigações, que fazemos tanto e diz assim, nossa, que rotina, a rotina é cansativa, fazer sempre a mesma coisa. Isso são ações repetidas, mas elas são importantes, olha. Elas são muito importantes para a nossa identidade. Porque se não houver essa repetição, o que é que vai acontecer? Deixa de ser cotidiano e passa a ser uma situação casual. Então, para se ter um cotidiano, é importantíssimo que haja repetições das ações. Por exemplo, para os artistas que observam, esses artistas que observam e trabalham observando as pessoas, é importante que esses artistas vejam sempre a mesma coisa. Porque, por exemplo, quando ele começa a pintar um quadro, que naquela situação ele vê as pessoas ali, por exemplo, à beira de um rio, vê ali no cotidiano, na movimentação da cidade para ir trabalhar, crianças brincando, jovens ali jogando ali a capoeira, ele sempre vai precisar que aquilo aconteça para que a inspiração dele não fuja. Então é muito importante. E isso está presente nas tradições, nos pensamentos e nas transformações. Tradições porque essas repetições fazem parte da sociedade, Pensamentos porque são ideias que as pessoas têm sobre o que fazer no seu dia a dia, Como fazer, de que maneira, e haver essa repetição. Alguns modificam, tentam modificar para que aquela repetição não seja exatamente igual, mas não deixa de ser aquela mesma ação, E as transformações porque o cotidiano das pessoas está sempre em transformação. Vou dar um exemplo bem prático que eu acho que eu falei no vídeo passado. Há uns 3 meses atrás, o cotidiano das pessoas, do mundo, daqui do Brasil, da minha cidade, da sua cidade, era outro. Não tinha esse isolamento, não tinha esse medo, não tinha essa situação que está acontecendo hoje. E hoje a gente se encontra em outro tipo de cotidiano. Alguns não deixaram de trabalhar, alguns não deixaram de exercer sua profissão, mas modificaram, tomando alguns cuidados
e aí o cotidiano se modificou, se transformou. Então o cotidiano, ele pode se transformar, mas ele não deixará de ter a repetição. Os hábitos cotidianos são nossa cultura e expressão. Gente, esses hábitos fazem parte da nossa cultura. Por exemplo, os costumes de uma cidade do interior não é os mesmos costumes de uma cidade grande, né? De uma metrópole. Ela é diferente, vai mudar de cultura para cultura. E essa cultura é a expressão de um povo. É o que, por exemplo, chegamos no mês junino e o interior das cidades nordestinas vão vivenciar o São João, com a fogueira, com as comidas de milho, enfeitando as ruas. E das cidades grandes, isso não acontece, né? Pode ir para uma determinada, assistir uma quadrilha, pode ir para, mas não vai ter aquela questão daquelas fogueiras. As comidas juninas poderão ter, né? Isso aí, por exemplo, falando aqui do Brasil, isso aí acontece até no sul e sudeste do país, porque há nordestinos que foram para lá e transformaram aquela situação ali, não uma situação igual a do Nordeste, né? Mas uma situação que dá para vivenciar algo da maneira deles. Então, esses hábitos, né, são importantes, os hábitos que a gente tem, esses hábitos do cotidiano são importantes para a identificação, para a identidade cultural de um lugar, né? É importante saber o que faziam os antepassados e o que fazem os contemporâneos, é claro. Muitas vezes alguém pergunta assim, tem aluno que pergunta, mas professor, por que a gente deve estudar aquele pessoal antigo? Por que estudar essa história antiga? Não é melhor a gente se interessar pela atualidade? Não. Temos que conhecer os nossos passados para saber a evolução que se teve. Se a gente fizer uma linha do tempo da pré-história até onde a gente está vivendo, notamos que evoluímos. E quando algo acontece, a gente diz logo assim, quando algo assim, tipo, estamos sem internet, estamos sem energia, ou seja, voltamos à pré-história. Tem gente que faz logo esse comentário. Por quê? Porque hoje as pessoas não pensam, não sabem viver, por exemplo, sem internet. Não sabem viver com essa tecnologia que a gente tem. Então as pessoas hoje se acomodaram nessa situação tecnológica. E aí, para conhecer e valorizar o nosso ambiente atual, a nossa situação atual, é importante que a gente conheça os nossos antepassados. Se a gente falar da nossa família, conhecer a história da nossa família, é muito importante. Por quê? Porque assim a gente vai saber de onde viemos, vai saber assim as nossas origens e vamos valorizar, né? Não é obrigatório que nossa família seja, por exemplo, tenha sido nos antepassados alguém famoso. Não. O importante é a gente saber que todo mundo tem a sua história. Para que a gente veja que os contemporâneos, as pessoas da atualidade, elas vivem bem diferentes, né? Se a gente imaginar, por exemplo, a questão do automóvel, olha como é importante. A questão do automóvel é uma questão bastante interessante. Imagine vocês, antes do automóvel, como as pessoas faziam para se locomover. A cavalo, em outro tipo de... né, a pé mesmo. E aí, imagine que a gente fosse de uma cidade a outra, que a gente hoje, mesmo no carro, gastamos 3 horas, 4 horas de viagem. Imagine isso sem o automóvel. Imaginemos sem a tecnologia do computador, do smartphone, do iPhone, da internet. E agora, como seríamos? O que seríamos se não tivéssemos ainda essa tecnologia? É claro que se a gente não tivéssemos provado, a gente não saberia o quanto ela é útil e quanto ela é necessária nas nossas vidas, né? Então, é importante estudar os antepassados para conhecer a nossa história, para valorizar o contemporâneo e para saber que evoluímos. Agora, cuidado que essa evolução tem um preço muito alto. Por exemplo, vou dar um exemplo muito grande. Quando não se tinha internet, não tínhamos assim, essa facilidade que temos hoje, mas também não teríamos descoberto muitas coisas e também muitas situações que aconteceram com usuários que se prejudicaram devido à internet.
E aí muita gente coloca a culpa na internet. A internet não tem culpa nenhuma. Os únicos culpados que existem são os seus usuários que não sabem fazer coisas boas e vão atrás de coisas que não vão construir nada, né? Então, pense nisso. Devemos conhecer a nós mesmos para aprender a respeitar as outras culturas, com as diferenças e semelhanças. A gente tem que conhecer valorizar a nossa cultura. Agora, valorizar a nossa cultura não quer dizer que a gente vai menosprezar ou brigar com alguém ou discutir com alguém ou dizer que outra cultura não presta, só a nossa que é boa. A gente não deve discutir esses elementos, pessoal. A gente, por exemplo, já diz que alguns assuntos não se discutem. Religião, futebol, né, por exemplo, não se discute. Partido, né, não se discute. A política. A gente faz uma discussão no sentido de mostrar os nossos pontos. Porque que nossa religião é boa. Porque que o nosso time é bom. Porque que nosso partido é bom. Mas sem maltratar o do outro, respeitando. A gente tem que ter esse conceito. Não é uma aula de filosofia, mas é bom tocar nesse conceito, né? Muito bom. Temos o direito, pleno direito, de não gostar daquele elemento, mas a gente tem que respeitar. A gente não pode maltratar. Então, valorizar a nossa cultura sem menosprezar a cultura do outro, né? E aprendendo a trabalhar com as diferenças e semelhanças. Porque às vezes tem cultura que é semelhante à nossa. Não é igual. Semelhante é uma coisa, igual é outra. É semelhante por alguns aspectos, mas existe alguma diferença, algo que diferencia. É como a gente falar, por exemplo, o carnaval, nosso carnaval de algum outro lugar, tem alguma semelhança. Bem que praticamente não temos, atualmente na minha cidade, não temos assim não se vivencia bem o carnaval, mas existem alguns aspectos, né? Há a questão do feriado, há a questão de pessoas que viajam, né? Preferem não brincar. Isso acontece também em outros lugares. E aí, pessoal, nós temos aqui Lula Cardoso Aires, que é o ponto, o ponto de, vamos dizer assim, de interseção entre a aula de hoje, entre o vídeo de hoje e o próximo. E depois a gente vai conhecer sobre ele. Ele estuda o cotidiano dos nordestinos com suas pinturas. Então, qual é o elemento que vai destacar? Estamos aqui só introduzindo, dizendo. A característica forte desse pernambucano é justamente observar a visão dos nordestinos. Os negros, os trabalhadores, o pessoal do sertão. E ele tem um tema muito assim, que ele trabalha muito, é o tema relacionado a noivado, casamento. Ele tem uma fixação muito grande por esse tema. Mas aí eu vou deixar vocês com aquele gostinho de querer saber mais. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, assistam o próximo vídeo, tá certo? Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. E aí eu vou deixar para que vocês também vão atrás de quem foi Lula Cardoso Aires. Vai procurar saber e no outro vídeo a gente vai poder discutir um pouco sobre isso. A gente vai poder saber se realmente você foi atrás. Deixa aí esse desafio. Então, finalizamos aqui, pessoal. Espero que tenha gostado. Continue estudando, se dedique. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, dá um gostei lá, por favor, incentive o nosso canal. Aqui é o professor Fernando e estarei com vocês no próximo vídeo. Tenham todos uma boa semana, tenham todos um dia abençoado na vida de vocês e até a próxima.